Sodoma e Gomorra, a cidade onde tudo era permitido. Eles zombavam, celebravam e viviam como se Deus não existisse. Naquela cidade nada era proibido, tudo era permitido. Mas a paciência de Deus tem limite. E o dia em que ele desceu para julgar foi o último daquela terra. A cidade estava viva. Homens e mulheres caminhavam pelas ruas de pedra com uma ousadia que escandalizaria qualquer um que temesse a Deus. A imoralidade não era mais escondida, era celebrada. Crianças cresciam assistindo aos seus pais cometerem abominações em plena luz do dia. Em Sodoma e Gomorra, tudo era permitido. Não havia limites, nem leis morais, nem temor do Senhor. A consciência havia sido apagada e a perversão exaltada como liberdade. Deus, no céu, olhava para a terra e via o clamor que subia daquelas cidades. Um clamor de injustiça, de sangue derramado, de inocência corrompida. A maldade de Sodoma e Gomorra era tão profunda, tão intensa, que rompeu o véu do silêncio divino. O Senhor não poderia mais permitir tamanha afronta sem responder. Era o tempo do juízo. O patriarca Abraão, que habitava em tendas não muito longe dali, teve uma conversa com Deus que marcaria a história. O Altíssimo revelou-lhe que desceria para ver se o clamor das cidades era mesmo tão grande quanto dizia. Abraão, conhecendo a justiça de Deus, intercedeu. E se houver 50 justos, destruirás também os justos com os ímpios? E Deus respondeu que por amor aos 50 pouparia a cidade. Mas não havia 50, nem 40, nem 30, nem 20, nem dezember. A podridão era total. Enquanto Abraão intercedia, 2 anjos em forma de homens chegaram a Sodoma ao entardecer. Foram recebidos por Ló, sobrinho de Abraão, que ainda morava ali. Ló os reconheceu e insistiu para que passassem a noite em sua casa. Ele sabia o que acontecia nas ruas da cidade quando o sol se punha. A escuridão da noite era o palco preferido para as obras mais vergonhosas da carne, e de fato não demorou. Homens da cidade, de todas as partes, cercaram a casa de Ló e exigiram que os visitantes fossem entregues a eles para que pudessem abusar deles. Não era um pedido, era uma ameaça. O pecado havia se tornado regra. A luxúria tinha voz de multidão. Era uma cidade entregue à depravação. Sodoma não apenas pecava, ela se orgulhava do pecado. Ló tentou apaziguar, oferecendo até mesmo suas filhas, o que revela o quanto aquela cultura havia corrompido até os que ainda temiam a Deus. Mas os homens não aceitaram. Eles queriam os anjos. Eles queriam violar a santidade enviada do céu. Então os anjos intervieram. Com um toque, cegaram os agressores que tateavam em vão, ainda tentando cumprir seus desejos. A cegueira não impediu seus intentos, e isso é o mais trágico. Quando o coração está corrompido, nem mesmo a justiça visível o detém. Os anjos disseram a Ló: "Você precisa sair, agora. Reúna sua família, esta cidade será destruída." Era o fim. O juízo havia sido selado, e mesmo assim, Ló hesitou. Sua mulher, suas filhas, os noivos das filhas, eles duvidaram, zombaram, vacilaram, porque o pecado cria raízes, cria apegos, e muitas vezes, mesmo quando Deus estende misericórdia, o coração humano prefere o conforto da condenação. Os anjos tiveram que pegar Ló pela mão e tirá-lo à força, e ao saírem, disseram: "Fujam e não olhem para trás." Mas a esposa de Ló olhou, não por curiosidade apenas, mas porque seu coração ainda estava lá, e naquele instante foi transformada em uma estátua de sal. O juízo não espera pela despedida. Quando Deus diz, fuja, é porque o tempo acabou. Então o fogo caiu, chuva de enxofre como nunca se viu. Uma destruição total, fulminante, avassaladora. As cidades foram consumidas, seus gritos cessaram. A terra ficou marcada. Até hoje, ninguém habita aquele vale. A memória de Sodoma e Gomorra é um aviso eterno.
A Bíblia, em diversas partes, menciona o juízo sobre essas cidades como exemplo do que Deus faz com os que vivem na prática deliberada do pecado. O livro de Judas, no Novo Testamento, diz que Sodoma e Gomorra são postas como exemplo do fogo eterno. Pedro, em sua segunda epístola, declara que Deus reduziu a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenando-as à ruína completa como advertência para os ímpios do porvir. E o que era Sodoma, senão um retrato do que o mundo está se tornando? Hoje, vemos novamente uma cultura que celebra o que é abominável, que ensina às crianças aquilo que Deus condena, que zomba da pureza, que transforma o pecado em direito e o mal em bem. A história se repete, mas Deus também é o mesmo. Ele ainda é justo, ele ainda ouve o clamor. Ele ainda salva os que se arrependem, mas ele não deixará impune o pecado que se ergue com orgulho contra o céu. Jesus, ao falar do fim dos tempos, disse: assim como foi nos dias de Ló, será na vinda do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se, construíam, como se nada estivesse para acontecer. Até que o fogo veio, de repente, e assim será novamente. Muitos hoje, como a esposa de Ló, querem sair da condenação, mas continuam olhando para trás, presos ao passado, ao pecado, ao mundo. Mas o chamado de Deus é claro: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados. É preciso romper com Sodoma, é preciso fugir da corrupção. É preciso escolher a santidade. O julgamento de Sodoma e Gomorra não foi apenas uma história antiga. Foi um alerta, foi uma mensagem gravada na terra com fogo e sal. E o seu eco ainda ressoa, porque Deus não muda e o tempo da graça tem prazo. O céu não silenciará para sempre. Se gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e ativa o sino das notificações. Até o próximo vídeo.